Olá, tudo bem? Meu nome é Romulo Arpini, eu sou sócio e assessor de investimentos aqui na ZAL e hoje o nosso assunto será Small Caps. As Small Caps são ações listadas na Bolsa de Valor com patrimônio até 10 bilhões de reais. Quais as vantagens de se investir em Small Caps? A primeira delas e mais óbvia é o potencial de valorização. Enquanto uma empresa blue chip dificilmente vai ter uma valorização na bolsa, pelo menos no curto, médio prazo, de 2, 3, 4 vezes, uma small cap não é raro ela se valorizar na casa de 10, 15, 20 ou até mais vezes. Algumas small caps nos últimos anos valorizaram mais de 100 vezes, como é o caso da Magazine Luiza, que até 4, 5 anos atrás era considerado uma small cap, e hoje já é considerada uma das maiores empresas em valor de mercado no Brasil. Uma das principais vantagens de se investir em small caps é o seu potencial de valorização. Por óbvio, as small caps elas têm um patrimônio líquido muito menor. Em contrapartida, o potencial de crescimento dessas empresas frente a empresas já mais consolidadas é muito maior. Enquanto uma blue chip, no caso empresas com patrimônios líquidos muito elevados, empresas já com uma estabilidade financeira muito maior, dificilmente vão aumentar 1, 2, 3, 4 vezes na bolsa de valores. Uma small cap ela tem o potencial de se multiplicar por 10, 15, 20, até 100 vezes. Alguns exemplos de empresas que eram small caps e hoje já são consideradas empresas blue chip no mercado são a WEG e o Magazine Luiza. Esta última multiplicando por mais de 100 vezes nos últimos 5 anos. Outra característica, que muitas vezes é uma vantagem das small caps, é a sua menor exposição ao cenário externo. Num cenário de crise global, como nós vimos em 2020, as empresas de small caps elas tendem a ser menos penalizadas do que as empresas blue chip. Por quê? As empresas maiores elas já possuem uma estratégia internacional nos seus investimentos. Por fim, e não menos importante, small caps tendem historicamente a ser mais baratas que as blue chips, pelo seu risco futuro de crescimento e também pela sua geração de caixa e lucratividade. E quais são as principais desvantagens hoje de se investir em small caps? O primeiro e mais óbvio dele é o risco da própria saúde financeira da empresa. Small caps tendem a ser empresas mais jovens, em processo de maturação e por isso estão mais expostas a crises domésticas e também crises setoriais onde as empresas estão inseridas. Outro fator de risco de se investir em small caps é a sua baixa liquidez. Como são ativos com um menor volume negociado em bolsas, situações de maior estresse no mercado, como um todo, tendem a fazer com que as ações de small caps elas tenham quedas bruscas maiores do que, por exemplo, empresas de blue chip, que têm um potencial de negociação muito maior, vendedor versus compradores. Outra característica que dificulta o acesso ao investimento em small caps são as informações de mercado. Por óbvio, uma empresa, por exemplo, com um potencial de caixa muito maior, como por exemplo uma Vale, uma Petrobras, o mercado possui muito mais informações de forma homogênea daquela empresa. Enquanto para se investir numa small caps, muitas vezes essa informação ela é um pouco mais restrita ou um pouco mais difícil de se adquirir. Uma forma de você diluir o risco de se investir em small caps, por exemplo, é acessar um ETF como o Small 11, que é um ETF listado na Bolsa Brasileira que compreende uma cesta de diversas empresas do perfil de small cap.